33 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 50 dias de multa. Uma coisa que me impressionou muito foi o sofrimento da família do pastor Anderson do Carmo. Eu entrevistei a mãe dele, uma senhora muito simples, e ela estava muito abatida, né? Demonstrava estar muito abatida, muito sofrida com aquilo tudo. Não entendia muito bem por que aquilo tinha acontecido, né? E depois veio a notícia da morte dela, em seguida a irmã e agora, por fim, o pai também. Parece uma maldição, né? Que não terminou ali no crime, né? Na morte do pastor Anderson do Carmo, isso atingiu a família toda, né? E a gente acabou com mais 3 membros da família mortos, né? Uma coisa impressionante. É tudo consequência desse fato trágico, covarde, praticado pela essa família em desfavor do Anderson do Carmo. Isso não tem dúvida quanto a isso. Foram 3 pessoas da família que morreram na busca pela justiça. A única coisa que eu tenho para dizer é só que a justiça seja feita. Doa o que doer. Doa quem estiver envolvido. Só quero que seja esclarecido. Só o mais rápido possível. Muita saudade, né? Muita tristeza, né? Muita angústia dentro de mim, né? Foi um pedaço que arrancaram de mim, que não vai voltar mais atrás, gente. Só quero muita justiça, só isso. Espero que a justiça seja feita, né? Por causa de dinheiro, aconteceu isso. Eu fui uma das jornalistas que tive o privilégio também de acompanhar esse julgamento emblemático e eu me lembro que os 2 primeiros réus a irem efetivamente ao tribunal do júri em Niterói foram o Flávio e também o Lucas. O Flávio que confessou ter atirado no pastor Anderson do Carmo e o Lucas que comprou a arma do crime, apesar de várias contradições nos relatos. No banco dos réus, Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flor de Lis, e o irmão adotivo Lucas. Flávio, acusado de ter feito os disparos que mataram o padrasto, permaneceu o tempo todo de cabeça baixa. A delegada Bárbara Lomba, responsável pela investigação durante 6 meses, foi a primeira testemunha a depor. A delegada negou que Flávio e Lucas tenham sido pressionados pela polícia a confessar o crime. Bárbara Lomba afirmou que havia uma trama na família de Flor de Lis para matar o pastor. Primeiro, por envenenamento. Depois que essas tentativas fracassaram, vários dos filhos planejaram um ataque a tiros para dar a impressão de um latrocínio, o roubo seguido de morte. No terceiro depoimento do dia, Misael, filho de Flor de Lis, declarou que Flávio confessou ter atirado em Anderson e se arrependido. Eles foram condenados depois de 16 horas cansativas de julgamento. E o Flávio, que acabou pegando a maior pena de 30 anos, mais de 30 anos de prisão, ele já estava, havia cerca de 1 ano e meio na cadeia. A primeira pena anunciada foi a de Flávio dos Santos Rodrigues, acusado de homicídio triplamente qualificado, porte ilegal de arma, uso de documento ilegal e associação criminosa armada. 33 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 50 dias de multa. Depois de passar todo o julgamento calado, Flávio não demonstrou qualquer reação ao ouvir a sentença. Fisionomia bem diferente do dia em que confortou a mãe no enterro do padrasto Anderson do Carmo, em junho de 2019. Outro filho de Flor de Lis, Lucas César dos Santos, acusado de comprar a arma usada por Flávio no crime, teve a pena reduzida porque colaborou com as investigações. 7 anos e meio de prisão. Os 2 réus foram representados por defensores públicos. Cresceram com o trabalho dele, se desenvolveram com o trabalho dele, saíram da comunidade através do trabalho do Anderson do Carmo e, quando menos se espera, resolve matar a pessoa por conta de poder e dinheiro. Menos de 1 mês depois do julgamento, Lucas acabou tendo a pena aumentada para 9 anos de prisão. Isso porque a Justiça aceitou um pedido do Ministério Público e considerou que ele tinha um vínculo formal de adoção com a família da Flor de Lis e, por isso, era algo ainda mais grave.
Iria acontecer agora em abril o julgamento dos outros 9 réus, incluindo a Flor de Lis, que todo mundo quer esse desfecho da história, mas a juíza acabou dividindo os julgamentos justamente por causa do grande número de acusados. O repórter Léo Santana acompanhou o julgamento de mais 2 filhos dela e outros 2 réus. A delegada Bárbara Lomba, que esteve à frente das investigações nos 7 meses iniciais, foi a primeira testemunha ouvida. Ela afirmou que nunca ficou provado que Anderson do Carmo tenha praticado qualquer tipo de abuso contra alguma filha. A delegada reforçou que o motivo do crime foi uma disputa de poder envolvendo Flor de Lis e o marido. Depois quem falou foi o delegado Alain Duarte. A dinâmica dos fatos é clara no sentido de apontar a deputada Flor de Lis como mandante e os outros familiares envolvidos como coautores. 3 dos réus foram condenados por associação criminosa armada e ainda por uso de documento falso. Eles forjaram esta carta, que foi assinada na prisão por Lucas de Souza, filho adotivo de Flor de Lis, para tentar inocentar a ex-deputada. Adriano dos Santos Rodrigues, filho biológico, recebeu pena de 4 anos e meio de prisão. Já condenado a 480 anos por participar de uma chacina na Baixada Fluminense, o ex-PM Marcos Siqueira Costa era apontado como contato entre a família de Flor de Lis e Lucas na cadeia. A pena dele passou de 5 anos. A mulher de Marcos, Andréa Santos Maia, pegou 4 anos e 3 meses, por levar informações para o marido. O quarto réu, Carlos Ubiraci da Silva, filho afetivo de Flor de Lis, foi inocentado de 2 acusações: homicídio triplamente qualificado e tentativa de envenenar o pastor. O próprio Ministério Público pediu a absolvição por falta de provas. Carlos acabou condenado somente por associação criminosa armada. Julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu Carlos Ubiraci Francisco da Silva. A absolvição foi tão correta que o Ministério Público requereu a absolvição dele. Carlos recebeu a menor pena, 2 anos em regime semiaberto. Pela primeira vez, ele admitiu a participação de Flor de Lis no crime. O Ubiraci confirmou que ela foi mandante do homicídio consumado e também do tentado com envenenamento. Está comprovado, nada na casa acontecia sem a ordem dela. Está comprovado, está nos autos, todas as testemunhas ouvidas em juízo, familiares dela, filhos afetivos, confirmaram isso. Então, isso é uma situação inquestionável. Na verdade, esses júris foram júris que muito pouco se falou dos réus que estavam em julgamento. Foram júris que se falou da Flor de Lis específico, que é a grande, digamos assim, é o grande produto a ser atacado, né? É a grande acusada de todo esse processo. Estou passando por todas essas acusações, né? Passei pela acusação de envenenamento, passei pela acusação de mandante do crime. Isso para mim foi muito duro. Foi difícil para mim ser acusado de uma coisa que eu não fiz.